Oi, turminha, tudo bem? A nossa aula de hoje é filosofia. Vai pegar a apostila, nova, livro 2 de filosofia e vai abrir lá na página 288, tipos de conhecimento. Neste capítulo, você vai ver como é possível conhecer algo novo sobre o mundo por meio dos sentidos. O que está acontecendo nessa imagem? Nós temos o menino tocando, a menina cantando. Olha aqui no fundo, as duas crianças brincando com um barquinho de papel, na água. As outras crianças tocando os instrumentos. Aqui nós temos uma amiga, uma criança pensando. Olha o que ela está vendo, refletindo sobre a abelha, na flor. Olha lá. O que as crianças estão fazendo? Elas estão usando sentidos ou pensamento? Tem crianças que estão usando sentido e tem crianças que estão usando sentimento ou pensamento, Vai virar lá na página 290 e nós vamos descobrir um pouco mais sobre esse conteúdo de hoje. A curiosidade. A curiosidade nos ajuda a conhecer. Leia o poema a seguir. A perda do olfato eu não lamento. Afinal, o olfato só serve para cheirar. Os 4 elementos, vamos ao fato. O paladar eu perdi, mas não porque eu perdesse. Tirei da cabeça o gosto do abacaxi. Do ouvido, não ouvido, pois tendo desenvolvido a guerra dos sentidos. Me voltei para o silêncio. O som não faz sentido. O que vocês entenderam sobre isso? Que o olfato só serve para cheirar, ele está dizendo. O paladar, ele não quis, Porque ele experimentou o gosto do abacaxi, provavelmente não gostou e quis tirar. O ouvido, ele quis parar de ouvir. Aí nós temos o que mais? O tato, E a visão. Vamos descobrir mais. Olha as imagens. Cada criança tá com um sentido diferente. Conversa vai, conversa vem. Sobre o poema que fala. O que ele está falando? Volte a ele e circule os sentidos que não são citados. Os que são citados, na realidade, desculpa. Você consegue conhecer algo por meio dos 5 sentidos? Por quê? Será que, como no poema, se você perdesse algum dos sentidos, a sensação provocada por ele, qual seria? Onde ficaria em seu pensamento, E como o gosto do abacaxi? Por quê? O que está pedindo ali para nós vermos no poema? Olha lá, prova ler de novo. A perda do olfato. Eu não me lembro, afinal, o olfato só serve para cheirar. Os 4 elementos, vamos ao fato. O paladar eu perdi, mas não porque eu perdesse. Eu tirei da cabeça o gosto do abacaxi. O do ouvido, não ouvido, pois tendo desenvolvido a guerra dos sentidos. Me voltei para o silêncio. O som não faz sentido. Olha que interessante. Então, o que vocês têm que fazer? Circular lá no poema. Quais são os sentidos que vocês estão percebendo que está ali? É só circular, tá bom? Quem terminou, vai lá na página 291 e fala assim. Como você sabe que o mundo existe? Olha que pergunta, como a gente sabe que o mundo existe? Leia o texto a seguir. Uma das respostas possíveis diz respeito a conhecer o mundo por meio dos 5 sentidos. E por que no verão eu vejo o céu e as estrelas? Por que no verão eu consigo ver, os céus e as estrelas? Mas será que essa é uma boa resposta? Alguém poderia argumentar: seus olhos podem ver tudo o que existe. Ou ainda, seus olhos não podem enxergá-lo. Talvez não. Seria melhor tocar nas coisas para saber se elas existem. Ou será que ver alguma coisa significa saber o que ela é? Será que só de enxergar a gente vai saber o que é? Será que
que não tem coisa que nós precisamos tocá-las para saber como é que é? Então, vocês viram que gostoso que é descobrir pensamentos, coisas novas? Olha lá. Você concorda com os argumentos dados em respostas à pergunta? Como você sabe que o mundo existe e por quê? Podemos conhecer tudo usando os 5 sentidos. Mão na massa. Registre a seguir os argumentos que você percebeu que foram a favor e os que foram contra o uso dos 5 sentidos para conhecer algo novo. O que é a favor? O que vocês acham que é a favor? Aí vocês vão colocar ali. E o que vocês acham que é contra? Vocês podem colocar lá. É pessoal essas respostas. Então, assim, vamos pensar. O que é bom nos argumentos que a gente percebeu e usou para ser a favor da pergunta que foi feita? E quais são o contra referente à pergunta que foi feita também? Como você sabe que o mundo existe? O que vocês concordam, que vocês acham que é a favor? Nos 5 sentidos, a gente colocar que o mundo existe. E o que é contra, tá bom? Façam com calma, pensem direitinho. Qualquer dúvida é só me chamar. Oi, turminha, agora a nossa aula é de geografia. Peguem o livro novo também, livro 2, e vão abrir lá na página 176, que diz assim: como a natureza transforma a paisagem? Como será que acontece isso? Vamos descobrir? A natureza e suas forças promovem mudanças muito significativas nas paisagens naturais. Quando a gente fala em paisagem natural, é aquela uma que o homem ainda não interferiu. Neste capítulo, vamos conhecer parte da história natural da Terra e as forças envolvidas em processos que construíram o mundo em que vivemos. Olha o que nós temos aqui, o antes e o depois. Vamos ver o antes. Olha aqui o antes. Como era? Vocês conseguem ver? Observe essa imagem. O que nós temos aqui, ó? A Eurásia, a América, a África, a Índia, a Oceania e a Antártida. Depois, olha o que aconteceu, a mudança. Olha a mudança que teve. Nessa mudança veio a América do Norte, Eurásia, a África, a América do Sul, oceanos, a Antártida. Vocês viram como mudou uma imagem da outra? Antes era tudo junto e depois ficou tudo separado. O que será que é isso aqui que está separando, esse em azul? O que vocês acham que é? Observe atentamente as ilustrações do planeta Terra que estão na página de abertura do capítulo. As duas imagens são iguais? Vocês viram que elas não são iguais? Você consegue perceber a diferença entre elas? Não é aquilo que a professora falou? Aqui, na primeira imagem, ela está toda junta. E na segunda, já não está toda separada? Olha aqui a água separando um lugar do outro. Vamos virar lá na página 178. Os continentes se movem. O que será que aconteceu, hein? A primeira imagem da Terra é de milhões de anos atrás e ilustra como os continentes formavam um único supercontinente chamado Pangeia. Esse supercontinente começou a se fragmentar em partes. Quando a gente fala se fragmentar, ele foi, soltando em partes, formando os continentes que conhecemos hoje: a África, a América, a Antártida, a Ásia, a Europa e a Oceania. Com base nos estudos até aqui, podemos perceber que nosso planeta é dinâmico, ou seja, ele está em constantes transformações e sofre diversas alterações em suas paisagens naturais com o passar do tempo. Então, do jeito que era há milhões de anos atrás, ele não está agora, ele se modificou. Então, ele era um continente todo junto
e depois foi, ó, se fragmentando. Ele foi se dividindo, que é o que acontece na segunda imagem. Como a natureza transforma a paisagem? Como é que será que essa natureza se transformou? Se possivelmente, né, se possuíssemos, né, uma máquina capaz de viajar no tempo e voltássemos aos primeiros momentos do planeta Terra, estranharíamos muito as suas características, pois eram completamente diferentes das quais a gente percebe hoje, né, na atualidade. Quando o nosso planeta se formou, a temperatura era muito mais elevada do que atualmente, sendo uma superfície para queimar qualquer matéria orgânica existente. Então, antes, olha lá, fala que quando o nosso planeta se formou, a temperatura era muito elevada, então era muito quente, muito alta. E que hoje, atualmente, sendo superfície para queimar qualquer matéria orgânica. Então, será que existiria vida? Será que ia dar certo? Eu acho que não, né? O que será que é matéria orgânica? Olha lá, é um material produzido originalmente pelos seres humanos, né? Pelos seres vivos. Então, qualquer ser vivo vai ter matéria orgânica. E se tiver naquela época, ela seria queimada, porque é muito quente. Com o passar do tempo, as paisagens foram mudando, principalmente pela presença de água dos continentes, das vegetações, dos seres vivos. O resultado dessas mudanças são as paisagens que você observa no seu dia a dia. Então, quando a gente fala da paisagem, é lá as montanhas, né? A paisagem natural. E o que acontece também? Tem a parte da paisagem que o homem modifica. Ele modifica a natureza também. Número 1, na página 179, a primeira atividade de olho no local. Desenhe no quadro abaixo a paisagem de que você mais gosta na sua cidade. Qual parte da cidade de Jundiaí vocês mais gostam? É o que vocês vão desenhar aqui. Pode ser a Serra do Japi, né? Pode ser uma paisagem, gente. Quando a gente está falando da paisagem, é natural. É algo que o homem ainda não interferiu, tá bom? Você acredita que essa paisagem que você desenhou sempre foi assim? E por quê? Ali na serra, antigamente não existiam casas. Hoje em dia já tem casa lá na Serra do Japi. Então, por que será que aconteceu isso? É aqui que vocês vão desenhar. Depois que desenhou, vai escrever o porquê que vocês acham que não é assim ou se vocês acham que ela continua do mesmo jeito com que ela se formou. Ainda continuando, né, na página 179, vamos conhecer como as forças da natureza atuam na modificação das paisagens da superfície terrestre. Essas forças podem ser divididas em dois grupos: agentes internos e agentes externos. Vamos descobrir como? Viram lá na página 180. Agentes internos. Os agentes internos são aqueles que ocorrem no interior do planeta Terra e que está repleto de energia em forma de calor. Todo esse calor explica o porquê de que as imagens da Terra na página de abertura eram diferentes. Por quê? Era muito calor, então aconteceu algo. Vamos descobrir lá. Isso ocorre dentro do nosso planeta, pois temos uma camada que é composta de uma matéria, de um material pastoso ou um fluido muito quente e que se movimenta, fazendo com que os continentes se mexam de um lado para o outro. Você sabia que o nosso planeta tem camadas que são diferentes uma das outras? Observe a imagem ao lado. Olha lá. Nós temos 3 camadas aqui, ó. A primeira camadinha é a crosta. A segunda camadinha é o manto. E a terceira camada é o núcleo. Essas 3 camadas é o que protege, né? Com a lupa na mão. As imagens que mostram as camadas do nosso planeta são muito parecidas com alguns elementos do nosso dia a dia. Você consegue pensar em algo que lembre ou que seja parecido com a imagem anterior? Vamos fazer um experimento. Agora é hora de experiência.
Solicite a um adulto que cozinhe um ovo para vocês. Vocês vão cozinhar um ovo. Peça que o ovo seja cortado ao meio, né? Como lá na imagem, olha lá. Vai cortar no meio. Vocês viram que esse ovo ainda está com casca. Não é para tirar a casca do ovo. Observe com atenção as cores da casca do ovo, da clara e da gema. Escreva abaixo o nome de cada camada indicada pelas letras A, B e C. A casca é o último. Aí você entrou lá dentro do ovo, partiu no meio. Você chegou no meio, é a parte branquinha do ovo. O que vai ser? O manto. E lá no meio, que é a geminha, é o núcleo. O núcleo é lá na gema. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer essas experiências aí na casa de vocês. Cozinha um ovo, corta no meio, mesmo com casca, e observem as 3 camadas. A casca, a parte branquinha e a parte amarela. Aí, vocês vão colocar aqui embaixo para nessa tabelinha, ó. Coloca aqui embaixo na tabela. Quem terminou, fez a pesquisa, pode responder agora, vai lá para a leitura da página 181. As camadas da Terra têm características diferentes. O núcleo é sólido e as temperaturas são muito altas. O manto é formado por rochas e estado líquido. Ela vai estar no estado líquido. Já a crosta terrestre é formada basicamente por rochas e é dividida em 12 grandes placas. Ali, ó. Aqui é onde está falando. Como a crosta é bastante fina, os movimentos que ocorrem no manto causam efeitos em sua estrutura, promovendo diversos tipos de mudanças. Veja a imagem a seguir e leia a pergunta que a professora faz para as crianças. Então, olha lá, vamos voltar. Então, ele fala que as características são diferentes. O núcleo, ele é sólido, é algo duro, sólido. E as temperaturas naturais, né, lá dentro, temperaturas são muito altas. O manto é formado por rochas em estados líquidos. Já a crosta terrestre é formada basicamente por rochas e é dividida em 12 camadas. Bem grandes as camadas. A pergunta da professora é a seguinte: será que esses movimentos são capazes de transformar a paisagem que observamos, já que essas forças são internas? Olha lá. Será que ela é capaz de modificar, de alterar? Quando a gente fala interna, é dentro, né? É aqui dentro. Quando é interna, é aqui dentro. A resposta para a pergunta foi feita pela professora, que é sim. Então, essa pergunta é sim. Ela consegue. Olha lá como. Os movimentos internos são capazes de produzir terremotos e vulcanismo, que mudam nossas paisagens. Além disso, as grandes cordilheiras foram formadas e continuam crescendo em consequência desses movimentos. Leia o texto a seguir. Então, olha lá. Antes da gente ler o texto, a Pro vai explicar para vocês. Então, ó, existem movimentos internos ali dentro que são capazes de produzir o quê? Terremotos e até mesmo vulcão. Quando ocorre o vulcão, ele vai sair a erupção, que continuam, né? Que ela vai mudar a paisagem. Além disso, tem aqui as cordilheiras, que foram formadas e continuam crescendo cada vez mais. Para saber mais, é verdade que a maior montanha da cordilheira do Himalaia está crescendo a cada ano? Vamos descobrir. Bem pouquinho, mas ela cresce. Os cientistas estimam que a maior montanha da cordilheira do Himalaia se eleve de 0,5 a 0,8 milímetros, é bem pequenininho, por ano, mais ou menos o tamanho de uma unha bem curta. Isso ocorre porque o Everest ainda está em formação, uma formação que já dura 50 milhões de anos. Olha quantos anos que dura essa formação, né? Então, vocês viram
que é possível sim, ela se altera, mesmo que é interno, que nossa Terra então tem quantas camadas? 3 camadas. E quais eram essas camadas? Vamos ver se vocês lembram. A crosta, o manto e o núcleo. A primeira camada, né? O núcleo, ele fala o quê? Que ele é sólido, isso, que é lá dentro. A parte do manto é formado por rochas em estados líquidos. Já a crosta é formada basicamente pelas rochas, né? E é dividida pelas placas. Aí terminou a leitura, vai lá na ficha de atividades de geografia, na página 97, vai abrir para pro ó. Aqui a página 97, nós vamos fazer essas atividades. Que diz assim: como a natureza transforma a paisagem. Observe com atenção as imagens a seguir. Elas apresentam momentos distintos da configuração continental do planeta. Distinto é que são momentos diferentes um do outro. Olha lá. Aqui esses dois. Há aproximadamente 200 milhões de anos. Vocês viram como é que tá? Observe a imagem. Configuração atual, sem mostrar a Oceania. Então, vocês vão observar as duas imagens. E vai responder número 1. Responda as questões a seguir com base na interpretação das imagens e também nos seus conhecimentos sobre as forças endógenas do planeta Terra. Olha lá, letra A. Qual das duas imagens representa a configuração atual da Terra? Qual que é? A imagem 1 ou a imagem 2? Vocês têm que colocar qual é a imagem, né? E o que está acontecendo. Na letra B, fala assim: o que era a Pangeia? O que será que era? O que ela foi? A gente vai voltar lá no texto e descobrir o que foi, né? Na letra C, de acordo com a primeira imagem, a América do Sul ficava ao lado de qual continente? Então, vocês vão procurar aqui a América do Sul. Em qual continente ela ficava? Aí vocês podem colocar. Terminou essa atividade? Vai virar o livro lá na página 98, que fala assim: letra D. Os continentes vão estar sempre no mesmo lugar? Será que vai estar no mesmo lugar? A Pro acabou de ler para vocês. Número 2 vai relacionar a coluna das imagens com a do momento do nosso planeta. Então, olha lá, aqui nós temos as imagens e vai relacionar com esse lado aqui. O que vocês têm? Surgimento dos dinossauros. Vai procurar onde é que tá. Mundo atual, de hoje em dia. Surgimento dos oceanos. Vai ligar com ele. Início no planeta dominado pelo fogo. Aonde é que tá? E o surgimento do ser humano. Quando é que o ser humano surgiu? Olha na imagem e relaciona com a escrita. Oi, turminha, tudo bem? A nossa aula de hoje é língua portuguesa, o livro novo, página 16. Palavras com S e Z. Abre lá na página 16 e diz assim: as letras S e Z podem representar os mesmos sons. Observe e pronuncie em voz alta. Casa, azul. Perceba que tanto a letra S como a letra Z representam o mesmo som de Z. Por conta disso, muitas vezes não é fácil saber quando devemos usar uma letra ou a outra. Agora, vocês vão ler as palavras que estão ali embaixo. Casa, casebre, casinha, casarão, casamento, casal, caseiro, casado, casar. O que vocês percebem que essas palavras têm em comum? O que será que acontece? Prestem atenção nas palavras. Casa, casebre, casinha, casarão, casamento, casal, caseiro, casado, casar. O que será que tem que é meio que parecido com essas palavras? Pensa lá. A próxima atividade fala assim: observe o uso do S e do Z na formação do diminutivo e no aumentativo, diminutivo, aumentativo, das palavras pão, pãozinho,
Coração, coraçãozinho. Irmã, irmãzinha. Lugar, lugarzinho. Anel, anelzão. Flor, florzona. Pudim, pudinzão. Boné, bonézão. Casa, casinha. Tênis, tênisinho. Parafuso, parafusão. Lápis, lapizão. Pesquisa, pesquisinha. Liso, lisinho. Mesa, mesão. Empresa e empresinha. Número 2. Como é formado o aumentativo e o diminutivo das palavras que representam o S na última sílaba? Como que é formado? Como que ela se forma? O aumentativo e o diminutivo das palavras que apresentam o S na última sílaba. O que será que acontece, hein? Nessa última sílaba. Vamos pensar? A número 3, ela fala assim. E quando essas palavras não têm S na última sílaba, como é formado o aumentativo e o diminutivo? Como é que forma? Vocês vão voltar lá na palavra e ver o que acontece quando não tem o S no final, né? O que está acontecendo? É para pensar e escrever. O que é que muda no final? Na página 17, essa aqui, ó, fala assim. Mão na massa. Busque no texto a casa. Vai voltar lá no texto e na biografia. Então, vocês vão pegar o livro de vocês. Aonde que está a biografia? Vamos procurar. Na página 13 e o texto da casa na página 10. Então, vai ler de novo a página 10 e vai ler de novo a página 13. Ela fala assim. Para buscarem no texto, né, a casa e na biografia, palavras que contenham S com som de Z e palavras com Z. Quais são as palavras que escreve com S, mas a hora de falarmos, a gente fala e ela tem o som do Z. E as palavras que se escrevem mesmo com a letra Z. Escreva essas palavras a seguir, separando cada uma nas colunas correspondentes. Então, a Pro vai dar 2 exemplos. Casa. Não tem som de Z, mas ela escreve com S. Então, ela vai vir na primeira coluna. E qual é a palavra que está escrita com Z? Tem uma só. Aí, vocês procuram lá no texto. Na número 2, ela fala assim. Busque no caça-palavra as palavras da mesma família e escreva no seu caderno. Dica: todas as palavras estão na horizontal. Vai ter alguma palavra na vertical? Não. Elas vão estar todas na horizontal. Então, vocês têm que procurar palavras que são da mesma família. O que será que é uma palavra da mesma família? É igual da atividade anterior. O que ela está falando? Por exemplo, nós temos 2 palavras que é da mesma família aí. A Pro vai contar para vocês. Tem o azulado e o azulão. Vocês vão achar essas 2 palavras. Vocês viram que é o mesmo sentido. É da mesma coisa que vocês estão falando. Então, o azulado e o azulão. Essas são 2 palavras que a Pro já deu para vocês, que está aí no caça-palavras. Terminou de encontrar as palavras, vai pegar o caderno de português, vai colocar o cabeçalho, né? Jundiaí, dia 16 de abril de 2020, embaixo, Colégio Passos. Pulou uma linha, coloca palavras da atividade 2, página 17. Colocou tudo isso? Vai escrever todas as palavras que vocês encontraram. A Pro vai falar quantas palavras são. São 14 palavras. Encontrou as 14 palavras, terminou essa atividade, vai lá para a ficha de atividades. A ficha de atividade número 7. Essa aqui, ó. Ficha de atividade número 7. Está falando sobre uma biografia. Biografia de Toquinho. Vocês vão ler. Toquinho é um cantor, compositor e violinista brasileiro. É conhecido pelas parcerias musicais com o poeta Vinícius de Moraes. É um dos grandes nomes da música popular do Brasil, né, do país.
Toquinho nasceu em São Paulo, no dia 6 de julho de 1946. Filho de Antônio e Diva, descendente de italiano, iniciou seus estudos no Colégio Sagrado Coração de Jesus, de padres salesianos. Por ser uma criança pequena, era chamado pela mãe de Meu Toquinho de Gente, o que acabou sendo o nome artístico. A música começou a entrar na sua vida ouvindo os discos que seu pai comprava. Entre eles era de Luiz Gonzaga, Ângela Maria, Francisco Alves, Orlando Silva, o trompetista Ray Anthony e a orquestra de Ray Conniff, entre outros, influenciado por João Gilberto e Carlinhos Lira. Teve suas primeiras aulas de violão com a professora Dona Aurora, que já havia em Toquinho um grande talento. Teve aulas de violão com Paulinho Nogueira e de violão clássico com Isaías Sávio. Iniciou a sua carreira em apresentações musicais em colégios e faculdades, mas foi nos shows promovidos pelo radialista Walter Silva no Teatro Paramount que o cantor se profissionalizou-se. Em 1969, passou 7 meses lá na Itália com Chico Buarque e participou da gravação de um disco em homenagem a Vinícius de Moraes. Vinícius, admirado com o violão de Toquinho, o convidou o músico para acompanhá-lo numa temporada na Argentina. Foi o começo de uma grande parceria e amizade. Vocês viram a biografia? Contam onde ele nasceu, contam um pouquinho quando ele nasceu, né? Um pouquinho da vida dele, quem era ele, como ele surgiu na música, como ele era tratado pela família. É toda a história. Então, isso é uma biografia. Quem terminou de ler a página 7 vai abrir lá na página 8, ó. Página 8 tem assim, número 1. Qual o assunto principal do texto lido? O que fala sobre esse texto? Número 2. Agora, copie as palavras do texto que contenham a letra S com o som de Z. Na número 3, fala assim, copie as palavras escritas com Z. É diferente da número 2. A número 4 fala assim, escreva pelo menos uma palavra da mesma família das listas a seguir. Palavras com Z. Raiz. O que será que é da mesma família da raiz? Vou dar um exemplo. Raízes é da mesma família, não é? E é com Z. Agora a letra B é com vocês. O que é da mesma família de vizinho? Letra C. O que é da mesma família? A palavra azar. D. Azedo. E. Beleza. Quais são da mesma família? Depois vai mudar lá para palavras com S. Precisa ser da mesma família, escrita com S. Nós temos a letra A, tesouro. Letra B, pesquisa. Letra C, visita. D, preservar. E, apresentar. E a F, presente. Então, vocês têm que escolher palavras que são escritas com S agora e sejam da mesma família, tá bom, turminha? Uma boa atividade. Qualquer dúvida,